Bom, como eu falei para o Vitor, né, a gente é a nossa minha primeira aula online é com vocês. Então, eu espero que eu vim aqui agora para a gente tirar umas dúvidas e eu retomar da onde nós paramos dentro da sala de aula, porque aí a gente continua lá no capítulo 4 para terminar aí o bimestre e terminar a apostila, tá? A gente tinha começado a falar sobre a Ásia regional. Então, nós passamos ali pela visão geral, né, quantas partes são divididas, aspectos físicos, relevo, hidrografia, tudo isso a gente viu dentro da sala. Aí nós começamos a falar um pouquinho do Oriente Médio. Nós falamos, eu lembro que ainda nós chegamos a falar sobre a OPEP, que é a Organização, né, dos Exportadores de Petróleo. É uma organização muito forte, ela que controla toda a demanda de petróleo do mundo. Somente 2 países da América fazem parte, que é a Venezuela e o Equador. A Venezuela, desde a sua fundação, porque a Venezuela é muito rico em petróleo, então ela é aqui da América, só esses 2 países que fazem parte dessa organização. É ela que estipula o preço, é ela que estipula a quantidade que vai ser retirado, né, extraído. E por que a OPEP está bem quando a gente vai falar da Ásia? Porque é lá que se encontram as maiores jazidas de petróleo do mundo. Tá? Se a gente falar da Arábia Saudita e os outros países ao redor, a gente tem 60% do petróleo do mundo que está ali naquela região, tá bom? Aí nós falamos, eu lembro que essa parte de 58 nós fizemos, aí ele vem falar de 2 países muito fortes ali. E aí daqui para frente vocês começaram a fazer, inclusive, as aulas remotas aí pelo aplicativo, que foi sobre Israel e Irã. Eu pedi para vocês fazerem, inclusive, uma pesquisa, né, sobre Israel, a sua fundação como país, como Estado soberano. Ele se firmou em 1948 com apoio da ONU, logo após o final da Segunda Guerra, por causa de todo o massacre que teve no período da Segunda Guerra sobre os judeus, né? Todo o holocausto que aconteceu. Com isso, com o apoio da ONU, dos Estados Unidos, a formação do Estado de Israel em 48, houve um problema muito sério que já existia, até em questões bíblicas, né? Que nem eu falei no meu post que eu expliquei para vocês. Isso é uma questão bíblica mesmo, 2 grandes nações brigando. Então, é Israel e Palestina. A Palestina não é um Estado fundado. Você pode procurar em qualquer mapa, nós não encontraremos nenhum país chamado Palestina. E quando Israel se formou em 1948, eles não aceitaram, porque eles falaram, e nós? Por que nós não temos o nosso país? E até hoje eles pedem para a ONU, e até hoje eles fazem requisições para ter o seu país, o seu Estado fundado. Israel, então, é um país recente, né, de 1948. Ele acabou acontecendo por causa de todo o holocausto que houve na Segunda Guerra. O segundo país que ele vem falando como 2 potências regionais ali da Ásia regional é o Irã, tá aí na página 60. Então, ele é desde 1979, o Irã passou a se chamar República Islâmica do Irã, em decorrência da Revolução Xiita. Dentro da religião muçulmana, do islamismo, né, tem uma divisão, os xiitas e os sunitas. Então, na parte mais fácil para a gente entender, a gente fala o seguinte: o xiita é a parte mais extrema da religião, são os extremistas. Os sunitas são os mais pacíficos. Não que não exista dentro do sunita aqueles que possam causar explosões ou tentar chamar atenção para a sua religião. Mas o xiita ele é muito mais feroz, muito mais religioso, vamos falar assim, do que o próprio sunita. O xiita é aquele que quer que o Alcorão faça parte das leis do Estado.
Ele quer que o Alcorão reja aquele território. Eles não aceitam outro tipo de religião dentro, eles não sabem conviver com outro tipo de religião dentro do seu território. Aquele local onde ele comanda tem que seguir todas as regras do Alcorão. Então, muitas vezes acontece aquelas mortes, né? Eles fazem todas aquelas atrocidades que, infelizmente, a gente vê, mas é em relação, tudo em nome da religião. E o Irã, ele é comandado pelo xiita. Ele fala, religiosos radicais tomaram o poder e derrubaram a monarquia secular que governava o Irã até então. Teve início, assim, um governo regido pelas leis religiosas islâmicas e controladas pelos ayatolás. Quem é o ayatolá? Dentro do muçulmano, é aquele que tem uma maior hierarquia, tá? Ele fala que é aquele homem que tem um sinal de Alá dentro da terra. Então, é aquele da hierarquia maior dentro da religião islâmica xiita. Quando foi o governo do Bush, que houve todos aqueles atentados dentro dos Estados Unidos, a derrubada das torres e depois o ataque dos Estados Unidos unilateral dentro da região ali do Oriente Médio, inclusive o Bush denominava aquela região, o eixo entre Irã e Iraque, como o eixo do mal, ele chamava. Era como ele denominava esse território, porque é ali onde se concentra os maiores núcleos terroristas. Então, tem o Al-Qaeda, né, o Jihad. Então, são grupos terroristas dentro dessa religião islâmica. Tudo bem até aí? Faz um sinalzinho aí. Os principais conflitos dentro dessa religião. Rapidinho, posso fazer uma pergunta? Eu vou deixar 8h30 para vocês fazerem perguntas, tá? Os principais conflitos aí do Oriente Médio que são mais falados. Então, o que eu falei no início, quando eu falei de Israel, o conflito entre Israel e Palestina, é um conflito até muito televisionado, porque hoje é um conflito político, né? Infelizmente, hoje, onde nós nos encontramos, existem os conflitos de interesses, né? A gente não pode pensar só nele como bíblico, na atualidade hoje, apesar de ser, né, entre Ismael e... Gente, agora esqueci o nome do filho de Abraão. São duas grandes nações, tá bom? Ismael e Isaac. Então, a questão palestina, dentro dessa região, então, junto com Israel, problema muito sério, porque houve várias guerras que marcaram esse conflito. Então, a Guerra dos 6 Dias de 1956, tá? Que é onde Israel ocupou a área da faixa de Gaza, que aí na página 62 vocês veem esse espaço, né, que está colocado numa foto aérea que tem. E a guerra do Irã-Iraque e a guerra do Golfo. Essas guerras, elas aconteceram inclusive num período denominado ainda no período bipolar, que foi logo após a Segunda Guerra, e foram guerras que marcaram, né, o mundo historicamente. A guerra do Irã-Iraque, ela possui duas características importantes em comum. Tanto o Irã quanto o Iraque são potências de reservas de petróleo e têm uma maior população xiita. Então, por isso que eram esses dois países, inclusive, que eram denominados como eixo do mal. A maior parte da população extrema da religião islâmica está ali, se concentra ali. E quando a gente fala que eles causam esses atentados, que eles praticam todos esses ataques a alguns países,
eles não querem o território somente para si, eles querem que as pessoas sigam as regras do Alcorão, da religião islâmica. Não é só o território. Ah, eu vou tomar posse porque vai ser uma riqueza agregada para nós. Não é isso. Eles querem que aquela população siga as regras do Alcorão. E aí eles acabam causando todo extremismo, tá? Dentro do Iraque, havia um líder supremo que acabou sendo capturado e morto na época da guerra, do contra-ataque, vamos falar assim, dos Estados Unidos ao Afeganistão e ao Iraque ali logo após 2001, que era o Saddam Hussein, tá? Então, no Iraque, havia o predomínio do partido Baath, cujo líder do século XX foi o ex-ditador Saddam Hussein. No Irã, havia o regime sunita. No entanto, em 1979, com a Revolução Iraniana, os xiitas implantaram um Estado fundamentalista islâmico com governos dos ayatolás. Para o Iraque, governado por sunitas e com imensa população xiita, a ascensão dos xiitas ao poder ao Irã, um país vizinho, tornou-se uma ameaça. Em 1979, Hussein viu uma oportunidade de atacar o Irã por este ter apoiado a oposição xiita que se colocava contra o governo sunita. Em 1980, o Iraque declarou guerra contra o Irã. Então, aí começou uma disputa, porque um era sunita, outro era xiita, eles não combinam. Apesar de fazer parte da mesma religião, eles não combinam em aspectos de comando do Estado, porque o xiita é um Estado teocrático. É um Estado onde a religião predomina sobre aquele Estado, tá bom? A guerra se estendeu por 8 anos, resultou em destruição dos dois lados. Em 88, o Iraque ainda apresentava condições de realizar novas ofensivas, mas o Irã estava fragilizado com as condições inferiores de defesa, o que levou à aceitação de um cessar-fogo por parte dos dois países ainda em 88. Então, o Irã estava mais fragilizado do que o Iraque. Ao final da guerra do Irã-Iraque, o Iraque despontou como a segunda maior potência militar Deixa eu ver a tela, Ivan. Deixa eu ver a tela do coisa. Fecha seu áudio, Vitor. Ô, Vitor, muta aí. Você tá falando aí. Tá falando. É. Desculpa, é que eu tô ajudando o Ivan, calma O aí. que aconteceu com ele? Ele descoisou, desconfigurou tudo, ele tá tentando arrumar, calma aí. Oh, Senhor. Aí, Ivan, se você estiver no computador, não sei mexer, mas se você estiver no celular, é só ligar a câmera e fechar o... Tá. Então, o Iraque se despontou como a segunda maior potência militar do Oriente Médio, atrás do Estado de Israel. Israel é a potência, tá? É a potência ali. É o país onde se encontra maiores descobertas tecnológicas, a questão da ciência é muito avançada. Então, ainda Israel é o estado de maior potência ali. Após o fim do confronto entre Irã e Iraque, o Iraque passou a alegar que o Kuwait havia sido parte do território iraquiano no passado, o que justificava o retomar o território kuwaitiano. Além disso, Saddam Hussein, líder iraquiano, acusou o Kuwait de prejudicar a economia iraquiana por vender petróleo a preços mais baixos que os outros exportadores. Com bases nesses motivos, entre outros, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Então, Saddam Hussein saiu como vitorioso no Iraque em 1988, contra o Iraque, e em 1990 ele invadiu o Kuwait, porque ele queria retomar a posse do Kuwait ao Iraque. Por quê? Porque o Kuwait ele é um grande produtor de petróleo e isso significa muito dinheiro para um país. Se tratando de uma região onde existem diversas jazidas de petróleo. Essa invasão levou o Conselho de Segurança da ONU a realizar embargos e sanções ao Iraque. Ademais, provocou uma reação do Ocidente.
os Estados Unidos organizaram e lideraram uma coalizão para lutar contra as forças iraquianas, dando início em janeiro de 91 a uma guerra que ficou conhecida como Guerra do Golfo. Esses conflitos acabou ainda em 91 com a derrota do Iraque e a retirada das tropas iraquianas do território do Kuwait. Mas o Iraque se retirou por quê? Porque nesse momento entrou os Estados Unidos. Entrou os Estados Unidos apoiando o Kuwait, tá? Então o Kuwait teve a vitória, o Iraque retirou-se as suas tropas porque não tem como concorrer com o exército norte-americano, né? Não tem como concorrer com a potência militar que ele é. Aí ele vem falando ainda da Ásia Setentrional, a Rússia, né, asiática, e da Ásia Central. Aqui, logo após, então, a Segunda Guerra, a gente sabe, a gente já falou disso, que entrou a Guerra Fria. Então, a Rússia era o carro-chefe dessa região, né, de toda essa área denominada União Soviética. E logo após o final dessa Guerra Fria, houve, então, um outro grupo que eu também tinha falado já em sala com vocês, inclusive eu tinha passado na lousa, que foi o SEI. Ele está aí na página 64, ele está falando no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. A maioria dos países da Ásia Central está integrada à Comunidade dos Estados Independentes, que é o SEI, um bloco econômico criado após a dissolução da União Soviética e que continua em grande medida sendo parte da área de influência da Rússia. Esse grupo, dos 18 países que faziam parte da União Soviética, 15 fazem parte da SEI. Principalmente, e ele fala aqui dessa parte da Ásia Central, o que tem o final estão. Então, Cazaquistão, Tadiquistão, Turcomequistão, Uzbequistão, esses países que faziam parte da União Soviética, eles hoje fazem parte da SEI e ainda tem grande parte ainda a influência da Rússia sobre eles. 3 países que não quiserem fazer parte da SEI: Estônia, Letônia e Lituânia. Esses 3 países hoje fazem parte da União Europeia. Eles não quiseram fazer parte da SEI porque eles estavam vindo já de um momento de grande devastação, de pobreza, de declínio, né, da época do predomínio do socialismo. Então, eles tiveram a ideia de participar de um grupo, de um país, de um grupo econômico que é capitalista, na intenção de melhorar os seus países, adquirir investimento para esse território, tá bom? Por que eles têm esse sufixo? Todos esses países terminam com esse sufixo estão. Ele fala aí no segundo parágrafo da página 64. Pode ser lido nos nomes dos países islâmicos. Vem da raiz persa istan, que significa lugar, lar ou país. Esses territórios já tiveram povos cujos nomes determinaram os nomes dos atuais países, como os uzbeques, os tadjiques, os turcomanos e os cazares. Lógico, o povo que determina o território, né? Então, esse final estão são países islâmicos, são países que têm um significado com esse final de nome, como ali é o seu lar, ali é o seu lugar. Agora, para terminar e para vocês fazerem pergunta, a Ásia Central é um local muito árido, né? A água é muito escassa ali naquela região, o tanto que Israel criou Desculpa aqui, que os cachorros começaram a latir. Furtado, para aí. Eles começaram Desculpa. a fazer o cultivo no deserto, né? O Israel tem esse processo de irrigação de cultivo no deserto, por quê? Porque é uma região muito árida. Na página 66, eu queria falar com vocês exatamente sobre isso. Porque ali na parte do Oriente, tinha um mar muito importante para uma região, que era o Mar Aral. O Mar Aral, ele era um mar onde existia o processo de pesca, onde alimentava uma região muito grande ali na parte do Uzbequistão.
Só que num processo ainda da Guerra Fria, o presidente da época, né, o comandante ali daquela época ali, ele queria produzir algodão. E ele queria, e o que ele fez? Ele pegou 2 afluentes que abasteciam esse mar, e que era o Sirdária e o Amurdária, e ele retirou esses 2 rios que abasteciam esse território, esse mar, e ele desviou para fazer toda uma irrigação. Essa irrigação, esse processo que ele causou o maior desastre ambiental do mundo já considerado. Por quê? Ele, além de secar o mar, como vocês veem na foto da página 67, além dele secar todo esse mar, ele também causou toda a devastação da área que ele fez a irrigação. Hoje, o território onde ele plantava naquela época o algodão é um território infértil. A água não foi tratada. Apesar de ser águas de rios, apesar de ser água doce, ela precisava ser tratada para ser jogada no solo ao longo do tempo. Então, ela trouxe uma infertilidade para aquele solo por causa dos sais que contém na água. Então, ele secou o mar e ele causou uma aridez num espaço muito grande de terra. Então, ele causou 2 problemas intensos. E isso não é só esse problema. Por causa da seca, o mar secou, o clima também mudou, porque a umidade que vinha desse mar parou de vir, porque ele não tem mais a quantidade de água necessária. Então, o clima mudou, a chuva parou, a grama secou, os pequenos lagos de água doce que existiam perto da costa desapareceram, bem como os rebanhos dos antílopes que costumavam vagar pela área. Então, ele causou um desastre ambiental tremendo naquela região e quase que irrecuperável para o longo do tempo, porque hoje é o que vocês veem aí. O que você pode pensar no Mararal como uma grande área de água, eu sempre falo na sala, pensa numa bacia enorme de água, cheia de água. Isso era o Mararal. Hoje ele é um copo de água. Ele secou-se por causa de algo que foi feito sem um estudo prévio. Tudo bem? Quem quiser falar e perguntar, aí você abre o seu áudio, então, e faz a pergunta, por favor. Tem como levantar a mão, só isso que eu queria falar. Eu sei que ia falar. Sora, É sério, eu levantei minha mão aí, ó. Sora, eu quero perguntar. Fala, gente. Sora, ó, sobre esse bagulho que você falou do mar secar aí, tá vendo? Do Mararal. Isso, do Mararal. Vamos supor, Sora, você viu o bagulho lá da... Como chama aquele negócio, Foz do Iguaçu, que tá acabando a água lá, você viu? Foz do Iguaçu? Não, Cataratas, lá nas Cataratas, eu falei errado. Mas lá em não Foz, é tá que está certo. acabando a água por causa de um desvio, né? Isso é por causa de falta de chuva. A gente entra agora num período aqui na região sul-sudeste de escassez de chuva. É o período seco nosso mesmo. Isso é questão do clima. Quando voltar a chuva, elas voltam a ter uma cheia e uma catarata, né, exuberante, como ela sempre teve. Agora, o Mararal é diferente. Ele desviou as 2 porções de água que abasteciam esse mar, que foram os 2 rios. Então, eles não tinham de onde vir, porque ele tirou esses 2 rios para fazer a plantação de algodão. Então, assim, Entendeu? Sora, motivos diferentes. pode falar. E só mais uma pergunta, Sora, eu não entendi a diferença de xiita e do... Sunita. Esqueci o nome do outro. Isso. O xiita e o sunita, ele é a mesma religião, ele é islâmico. Então, se você for lá na página 61, tem um quadrinho verde lá. Então, Tô aqui. eles são da mesma religião. O xiita é a parte mais extrema, vamos falar assim. É aquela parte do islamismo que determina, ele quer que, a partir do momento que ele toma posse de um território, e se ele tem a oportunidade de entrar, que é o Estado Islâmico hoje, se ele vê um território em conflito e ele tem
a oportunidade de entrar, ele entra. E ele começa a causar todo o terror. Eu assisti um seriado esses dias aí que chama Califado, que mostra exatamente isso, do ISIS. E o xiita, ele não é pacífico. Então, ele não convive, vamos supor aqui no Brasil, que é um Estado laico, todos têm direito de culto. O xiita não aceita isso. Tem que seguir os padrões e as regras do Alcorão. Então, mulher, vai ter que andar de burca, né? O homem tem o domínio de todo o lar, né? Mas não o domínio como bíblico, vamos falar assim, do que a gente pode falar da submissão. É um domínio duro, né? De machismo, vamos falar assim. Então, o xiita, ele é muito mais extremista. É a maior parte do povo que pratica os terrorismos que a gente vê hoje. Então, dos grupos que nós vemos, o Al-Qaeda, o Jihad, vem dessa parte xiita. O sunita, ele é mais pacífico, ele consegue, uma grande parte dessa população consegue viver no mesmo território que os outros. Não é porque é islâmico que eles são terroristas, entendeu? Não é que todos os islâmicos. A gente tem que ver e respeitar a religião da outra pessoa, né? E não é às vezes a gente já faz esse preconceito, a gente acha que porque é islâmico que vai praticar algo. Não é isso. É que o xiita, ele segue bem à risca o Alcorão mesmo, né? Ele quer que o Estado obedeça às leis. É um Estado teocrático, a gente fala. Entendeu? Pode crer, Célio, entendi. Fala, Vitor. A hierarquia tanto acho que mais do Irã, né, que usa o Alcorão. A hierarquia vai segundo o Alcorão ou é os próprios homens que dão a hierarquia um para o outro? Na realidade, a divisão aconteceu por causa exatamente da morte de um dos seus principais líderes, né? Que foi o fundador, que foi o Mohammed. Por isso que é um nome muito comum entre eles, né? E ele era tido como um profeta, então eles têm essa regra de ser um profeta, né? Então ele fala, Mohammed foi o fundador da religião e é tido como um profeta de Deus pelos muçulmanos. Quando ele morreu, então houve essa divisão. Então é sempre aqueles que eles acreditam que foi enviado por Deus por Alá, né? Vamos falar assim, para comandar a religião dele. Então houve a divisão porque uns queriam o sobrinho e a outra parte não queria o sobrinho de Mohammed para né, ser o líder ali do islamismo. Alguém mais? Porque vai terminar aqui. Não, eu sei disso. 3 minutos. Eu também não. Pode falar, Vitor. Você tem, Vitor? Pode falar. Eu tenho mais uma. Eu fui anotando aqui todos os bagulhos de dúvida. Pode falar, tá certo. É isso mesmo. Enfim, a senhora estava falando na página, deixa eu só catar aqui, da Ásia Central, sobre o bloco econômico, que era o SEI. Ele também está relacionado com Israel e o Irã? Esse bloco econômico seria o mesmo? Não, Israel não faz parte dele. Não? O SEI, ele foi fundado logo após o final, então, da União Soviética. Israel não faz parte dele, porque Israel é aliado dos Estados Unidos. Esses países que estão dentro da SEI, a maior parte deles ainda sofre uma grande influência da Rússia, tá? Então, Israel não faz parte dele. Mas eles não chegariam a ser uma potência, né? Não, assim, uma potência não, mas assim, da Rússia e eles têm que seguir as ordens da Rússia. Não, ela tem influência. Ela tem um poder ali dentro velado, vamos falar assim. Então, ela tem a posição que ela toma tem um peso, sim, dentro das decisões do país, mas não que ela comande eles.
ela não comanda nenhum deles, porque cada um é um estado independente, cada um é um país e tem o seu, não é mais como era na União Soviética, que eram um único bloco comandado pela Rússia, tá? Ele se formou principalmente porque houve os países ainda que tinham os preceitos socialistas ainda muito em comum, né? E como o socialismo ruiu em 89, né, o bloco, né, a União Soviética se extinguiu, então eles criaram a CEI. Ela existe ainda hoje, mas não é um bloco, a gente pode falar assim, que tem um poder muito grande no mundo, né? É. E tem mais uma, dá tempo? Vai, pode ir, enquanto acho que Tá. tem. A senhora estava falando sobre a água do Mararal. Ela é água doce, mas por que ela era assim, desfertilizou toda a área? Ela tinha coisas tóxicas na água? Não, porque a água não é porque ela é doce que ela é potável. A Sim. gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar na água doce porque ela não faz parte de um processo de salinização. Mas ela precisava passar por um tratamento antes de fazer a irrigação, porque a água tem seus sais. E esse acúmulo de sais e outros componentes ali dentro da água deu o processo de infertilização dentro daquele território ali. Então, aquela área de solo daquele território acabou sendo prejudicado porque não houve o tratamento da água. Ele simplesmente desviou e fez a irrigação. Ele precisava fazer um tratamento da água. Certo. Certo? Tudo bem? Pra Tudo todos? safe, Sora. Tudo safe. Então tá bom, gente. Aí, Sora, eu queria falar uma coisa rapidão, Sora. Ah, Tô com saudade, Sora. Por mim, voltava de máscara mesmo, Sora. eu Quero também nem saber de nada. gostaria muito Ah, de voltar para a sala. Eu gostaria muito. jogar o quinjal na cara e já era, tá Sora. quieto, mano. Já vai em casa, velho. Melhor que ficar em casa, Sora. Eu quero ir pra escola, Sora. Jogar o quinjal na cara e já era. Dá nada.